Eu vou falar a respeito de UX Design com vocês, mas eu queria primeiro compartilhar a seguinte coisa. Eu adoro assistir Monty Python. Eu não sei quem gosta de Monty Python, ou assistia Monty Python, que é um grupo de comédia inglês, que Boston, quase já morreu, acabou. E eles tinham um quadro muito legal chamado Aula de Italiano para Italianos, que era um quadro onde tinham vários italianos que estavam fazendo um curso de italiano. Então o professor de italiano falava assim: eu sou italiano de Nápoles. E aí vinha o outro italiano e falava: mas eu não sou italiano de Nápoles, eu sou italiano de Milano. E quando eu venho falar de UX para pessoas que trabalham com UX, é parecido com falar de italiano para quem é italiano. Então vamos ter coisas aqui que você vai falar assim: ai, alguém me mata agora que eu não quero ouvir isso de novo. Mas talvez tenham coisas que sirvam para vocês falarem com pessoas que não falam de UX a respeito de UX, que é o que eu faço do meu dia a dia. Quando eu preparei essa apresentação aqui, era uma apresentação para pessoas desenvolvedoras. Então era para equipes de desenvolvedores que ainda achavam que UX design, ou que UX em si, ou que usabilidade, ou que, sei lá, várias coisas são frescura pura. E que você poderia encarar isso como decoração. Que em design é outra coisa. Design não é decoração, decoração é um movimento de design. E uma das coisas que me irrita muito é que a gente está num universo onde a gente gosta de falar sobre melhoria de produto, mas a gente tem um monte de produto merda. Então a gente vive com produtos merda à nossa volta e a gente tem um pacto de aceitação de produtos meia boca. A gente não reclama, a gente não xinga no Facebook, a gente não fala para as pessoas que o café estava frio, a gente tenta usar produtos que deveriam ser óbvios de usar e que eles não funcionam, todo dia. Todo dia. E isso é culpa de todo mundo que está aqui. E de todo mundo que não está aqui também, mas é uma culpa mútua. Eu sou o Daniel e eu trabalho faz mais de 20 anos na área de design. Eu também não comecei trabalhando como UX designer, porque quando eu era criancinha, 4 anos, mentira, eu já tinha 17, mas não se falava disso. Então a gente falava de design gráfico, a gente usava Photoshop 2, Corel, computador de madeira, aquelas coisas, Pense Bem e coisas desse tipo. E eu tenho um problema, que é o problema que eu quero passar para vocês, que é realmente eu acho que as coisas são uma bosta sem fim. Eu fico frustrado com isso, mas por sorte eu sou pago para consertar isso. Então tem coisa que eu não posso consertar, as que eu não posso consertar eu aceito, é tipo alcoólatra. Então eu tenho que aceitar que as coisas são como são, mas podiam ser melhores. Eu sou lá de Campinas, que é uma cidade do interior, é a capital do interior, é uma cidade muito legal do interior. E lá no interior eu tenho um estúdio de design de interação chamado Wizen, que a gente faz design de sistemas complicados, assim. Normalmente o cara tem um sistema que é uma merda e contrata a gente pra gente consertar. E como eu não posso falar todas as coisas que eu acho dos sistemas das pessoas para as pessoas, pois senão eu morreria de fome, eu fiz um canal de YouTube para poder falar a respeito disso, chamado UX Now, que eu fiz com o intuito de falar com pessoas que não eram da área de experiência do usuário, mas que o rebote foi que eu comecei a falar com pessoas que eram da área de experiência do usuário, eu acho que porque eu expresso parte dos traumas das pessoas. Então eu imagino que seja por causa disso, que eu acabei expressando certos medos e traumas e tristezas da vida de vocês. Então, a primeira coisa eu vou falar o que é UX, você já sabe o que é UX, eu vou pular o que é UX, e vou falar que UX é uma capacidade adquirida para a qual não há cura. E eu gosto muito dessa frase, que é do Garrett, porque eu adoro o Garrett, e eu acho que é o seguinte, você tentar infectar pessoas com um vírus de UX dentro de uma organização, e fazer uma mudança cultural dentro da organização para que ela incorpore, igual o agente Smith enfia a mão dentro do Neo e incorpora o Neo no Matrix 2 ou 3, sei lá, é uma coisa que não tem cura para a organização. Uma organização, a partir do momento que ela começa a encarar UX como um fator cultural para uma mudança, para melhor dos seus processos, produtos e entregáveis, ela tende a ficar cada dia melhor e as pessoas cada dia mais chatas e as equipes cada dia mais chatas. O Garrett escreveu um livro em 2002 chamado The Elements of User Experience. Aliás, essa palestra eu vou citar 4 livros, depois vocês copiam o nome e tal, não sei quem já leu. Alguém já leu esse? Alguém leu esse? Esse livro é demais, esse livro é muito legal, porque uma das coisas que esse livro tenta fazer é criar um modelo menos abstrato para como você distribui a experiência do usuário em planos. Desde um plano mais abstrato, que seria
a estratégia para que existe um produto, até um plano mais concreto, que é qual é a cara de um produto. E hoje a gente está num vício de ficar aqui. A gente tem um vício muito grande, eu vou dar mais um play aqui. A gente tem um vício de vender UX e de nos vendamos como UXers dentro dessa camada aqui, e a gente às vezes desconsidera ou passa a ser impertinente a nossa conversa quando a gente está falando do porquê que o produto existe em si, e tem a ver com essas 32, quantas questões tinham ali? 32 questões que você tem que se fazer a respeito de um produto, antes do produto existir e às vezes antes de você achar que você tem uma ideia. Né? Porque isso é um modelo para você quebrar uma ideia que você tem na sua cabeça e que às vezes é uma ideia completamente imbecil. Quando você faz isso usando esse modelo, então esse modelo proposto por esse cara aqui, você vai começar a fazer essas perguntas num ponto e tentar fazer uma validação com usuários ou com perfis de usuários antes de você subir para um próximo ponto. Então a ideia é que realmente a gente associa UX à interface e a gente trabalha na parte de superfície, ou a gente associa UX à arquitetura de informação e trabalha nessa etapa aqui, ou a gente trabalha UX misturado com CX e outros modelos de design thinking, e fica aqui. E é difícil as pessoas trabalharem UX como sendo uma coisa global. E eu vou pular dois aqui. E o Donald Norman, que tem um vídeo fofo falando que UX é it's everything. Não sei quem já viu o vídeo dele. It's everything. Então que tudo é a experiência do usuário. A experiência do usuário é o calor que eu estou sentindo agora. A experiência do usuário é a câmera só fazer vídeos de 10 e 10 minutos. Todas essas coisas são problemas de experiência do usuário. Esse é o gráfico mais comum a respeito de onde acontece a experiência do usuário. Coisa fofa a respeito da experiência do usuário. A experiência do usuário acontece e você, não importa se você quer que aconteça ou não. Ela acontece. As pessoas vão ter experiências do usuário sempre. O que a gente quer é tentar priorizar objetivos do usuário para que fique melhor para o usuário, mais bem pintado a experiência para usuários, porque no tradicional as pessoas focam muito em objetivos de negócio e você vai falar, pô, mas isso é contraditório com o que você falou. Então, mais ou menos, porque, na verdade, as pessoas abrem empresas que são 2 programadores da Unicamp, e esses 2 programadores da Unicamp só sabem problemas de programação da Unicamp, eles nunca viram uma pessoa que não seja a esposa deles, e eles nunca conversaram com outras pessoas que não sejam engenheiros, e eles só ficam falando do modelo de negócio deles, e eles nunca viram uma pessoa. Eles nunca viram uma pessoa. Eles não sabem nem que cor tem, que tamanho tem, se faz barulho quando cai na água. Então, eles não sabem o que é uma pessoa. E a gente, muitas pessoas que trabalham com experiência do usuário também nunca viram um usuário. Então a gente sabe disso, que a maior falácia da experiência do usuário é onde está o usuário? Não tem usuário, né? É mentira, é um proto-usuário. Bom, enfim, o Norman, que é o fofo, não é o meu autor favorito a respeito disso, mas é o do mundo. Ele escreveu um livro em 88, chamado Design do Dia a Dia, que é o melhor livro do mundo para quem vai começar a trabalhar com a experiência do usuário. Vocês leram? Porque ele é complexo de comprar, porque ele teve a tiragem esgotada faz mais ou menos 1 ano e pouco. Então é difícil comprar. Agora é mais fácil comprar ele em inglês. Mas é fácil roubar em alguma biblioteca, alguma coisa assim. Não que isso seja apologia ao crime, pois está sendo filmado. Mas você poderia pegar isso. Mas o Norman fala de experiência do usuário nesse livro, e não tinha mobile, não tinha tela touch. Ele está falando das frustrações que os usuários têm com os objetos que eles têm nas casas deles, e que eles não conseguem usar, e que eles têm vergonha de falar que não conseguem usar. E que as pessoas se fecham com relação aos objetos, passam a ser tímidas com relação aos objetos, e encaram os objetos que estão à volta dela como se os objetos fossem patrões delas. E vocês já viram isso porque vocês vão no banco, e vocês falam, eu queria fazer tal coisa, e o imbecil fala para você, mas o sistema não permite. Como se o sistema fosse uma macro-entidade cósmica, amigo do, sei lá, do Galactus, e que o sistema veio, ou que eles cavaram e estava escrito em dourado, eles pediram para um bispo traduzir. Mas não é assim, é mentira. Alguém fez aquilo, naquele plano lá de trás, mas as pessoas ficam frustradas com isso e as pessoas atribuem um valor sobre-humano nos objetos que eles têm no seu dia a dia e que também serve para as coisas digitais. Eu nunca falo de coisas digitais, eu trabalho do aula de experiência do usuário e eu nunca falo de coisas digitais porque eu estou cagando por coisas digitais. A gente não passa o dia inteiro com coisas digitais, a gente passa o dia inteiro em cadeira desconfortável. Então, o nosso problema não é o app ou o menu hambúrguer, aquilo que se foda, o menu hambúrguer.
O problema é que, por que eu tenho que usar uma bosta do telefone para ver a hora? Se eu antigamente tinha um relógio, eu estava satisfeito. Então, esse livro vai falar de objetos e das frustrações com objetos. Eu recomendo para todas as pessoas do mundo. Eu não trouxe dessa vez, mas eu às vezes, quando eu vou dar palestra, eu levo um liquidificador na bolsa. Ou mixer, sei lá, para mostrar isso. O Norman, ele, além dele ser um cara fofo que atribuem a ele o termo UX, ele também é um dos idealizadores, junto com o pessoal da IDEO, de uma coisa chamada design centrado no usuário, que é uma abordagem de design onde você prioriza limitações, desejos e intenções dos usuários na hora de desenvolver as coisas. Provavelmente eu falar isso para vocês é uma coisa que vocês falam, não, beleza, isso já é o que eu queria fazer, mas eu tenho certeza que é uma mentira, porque o chefe de vocês fala uma coisa que não tem nada a ver com o usuário e vocês fazem, porque tem conta para pagar. Então a gente tem conta para pagar, mas o design centrado no usuário tenta colocar métricas que favorecem o usuário na hora de você tomar uma decisão ao desenvolver um produto. Isso funciona na prática? Vocês trabalham com isso na prática? Vocês veem isso? Acontece muito ou acontece com que porcentagem? Então essa é só uma pergunta maliciosa também, igual as perguntas que ele fez para vocês se fazerem. O quanto o meu design centrado no usuário é centrado no usuário? Porque provavelmente se vocês tabulassem, jogassem no Excel, vocês vão ver que é um número muito baixo. Quando a gente fala de usuário, essa é uma frase que eu adoro do Mike Kuniaskis, que o seu usuário é completamente diferente de você. Ele é completamente diferente de você. Porque se o seu usuário fosse igual a você, ele abriria a mesma startup que você. Então o seu usuário não é você, ele é longe de você. Ele é provavelmente um cara que usa um computador antigo, um celular que ele antigo, desses J5, sei lá o que. Ele usa um plano de dados diferente do seu, ele usa Spotify grátis, ele nem sabe o que é Spotify. Então é mentira a gente pensar que o usuário é a gente. Tem uma pesquisa que saiu no final do ano, em outubro, no Norman Group colocou aquilo, dizendo que entre os países extremamente desenvolvidos, que as pessoas que sabiam mexer no computador fazendo tarefas avançadas era um grupo de menos de 5%. E as tarefas avançadas eram apagar e-mail. Então a tarefa avançada não era instalar macOS em PC. A tarefa avançada era baixar e-mail, procurar os e-mails que o João te mandou falando sobre o clima. Então a gente acha... Aparente, isso não está no slide, porque a gente tem um fenômeno na nossa cabeça, chama maldição do conhecimento. Não sei se vocês já leram a respeito, mas é um negócio muito interessante. Que diz que a partir do momento que você aprende alguma coisa, você é incapaz de lembrar como é não saber aquela coisa. Porque a gente não tem como voltar ao estado de não saber. A partir do momento que você sabe que os caras do Lost estão mortos, você vai assistir e fala, filho de uma puta, filho da puta, por que você me contou? Eu sei que é uma piada antiga, mas foi o que eu lembrei assim, de spoiler. Tem algum spoiler mais moderno? Não sei, eu me falo spoiler mais moderno. Mas quando a gente fala, cara, parece você. Quando a gente fala a respeito de empatia, que é a capacidade da gente tentar se colocar no lugar dos outros, eu gosto de fazer uma atividade que nós vamos fazer, e é bom porque aí vocês também acordam. Eu queria que vocês fizessem e tentassem fazer o mais rápido que vocês consigam, trocar de lugar com a pessoa que está do lado de vocês na cadeira. O mais rápido que vocês consigam, assim, tipo... Muito rápido, sem se machucar, mas muito rápido. Eu preciso que vocês façam muito rápido. Conseguiram fazer muito rápido? Fizeram muito rápido, trocaram de lugar muito rápido. Quando vocês trocam de lugar muito rápido, vocês começam a perceber que a bunda da pessoa é quente, diferente da bunda de vocês. E é uma sensação extremamente desagradável. Porque não é? A pessoa sua, e você fala, filho da puta, eu estava suando tanto. E eu tenho nojo agora, eu tô morrendo de nojo. Você tem nojo dessa porcaria de suor, de bunda do alheio. Quando a gente faz isso, a gente se troca de lugar, a gente começa a sentir o que os usuários estão sentindo. Mas a gente muito poucas vezes faz exercício de se colocar no lugar do usuário. Então vocês não vão lá e falam assim, pô, deixa eu ir lá ver o que os caras estão fazendo. E não precisa pegar um laboratório fechado, lacrado, pegar 2 pesquisadores da culpa e não sei o que, para ver o que o usuário está fazendo. É só ir lá e ver o que o usuário está fazendo. Mas são pequenas coisinhas, pequenininhas, que a gente não faz. E quando você começa a fazer isso, você começa a enxergar problemas por outros ângulos e você começa a mudar a sua própria perspectiva. Porque aconteceu um fenômeno agora que vocês, mesmo estando com a bunda mais quente, estão me vendo com ângulos levemente diferentes. Então quem trocou de lugar de verdade, assim, sei que você não trocou, mas as pessoas estão me vendo com um ângulo levemente diferente. Não precisa ser um ângulo radicalmente diferente, mas vocês tiveram uma pequena mudança de perspectiva. Então isso é um exercício, aliás, assim, mesmo vocês já trabalhando com isso ou conhecendo isso, tentem fazer exercícios parecidos
com trocar de lugar com alguém, ou fazer as pessoas que não têm tanta empatia quanto quem é designer, porque hipoteticamente designers trabalham a empatia. A gente trabalha, fica sentado ouvindo o que as pessoas estão falando e prestando atenção. Então a gente aprende isso, tem livros sobre isso, a gente tem exercícios que a gente pode fazer para ser um bom e um real ouvidor, mas a gente lida com pessoas que não são assim, a gente lida com pessoas que são fechadas, que são caretas, que são teimosas, que são orgulhosas, que são com um ego inflado. E se isso servir para algum de vocês, serve para vocês também, porque a gente é designer, mas também a gente é assim. Então, tentem fazer exercícios onde vocês se coloquem no lugar dos outros. Tipo, tenta mudar a resolução do seu monitor para uma menor, para ver como é. Tenta usar um PC, tenta usar um Mac, tenta usar um mouse velho, tenta, sei lá, usar um Android bem tranqueiro, assim, aqueles Android que se fala, caralho, cara, como é que o cara consegue? Então, exato, ele não tem o seu iPhone 7. Quando a gente fala a respeito de experiência do usuário, normalmente eu gosto de explicar que as pessoas têm uma confusão a respeito de experiência e de experimento. Eu acho que hoje em dia esse problema não existe mais, mas no começo as pessoas ainda achavam que experiência do usuário era a parte do teste em si, ou era a parte de você ficar testando duas coisas e vendo qual era a melhor, como se fosse uma experiência do Bigman, sabe? E não é bem isso, então a experiência é outra coisa. A experiência é o que faz as pessoas terem reações que a gente tenta que sejam viscerais, mas não é toda coisa que tem que ter reação visceral também. Isso daí é uma mania de design, meu dribble vai ficar cheio de coisa linda. Não, tem sistemas meia boca que as pessoas usam por obrigação. Ele vai usar, ele é obrigado a usar, você quer só dar conforto. Você não precisa fazer um negócio espetacular. Ninguém vai falar assim, cara, você não sabe que coisa legal que aconteceu hoje. Eu fui declarar meu imposto de renda e o bagulho era muito do caralho, era tudo gamificado, eu ganhei uma estrelinha. Não vai existir, não tem por que existir, é uma besteira isso. Mas as pessoas vão falar, não, eu pus no meu dribble, aqui, olha que lindo que ficou lá, o bagulho novo do IR. Dane-se, não importa. Importa que funcione, que responda perguntas igual você fez. Funciona? Funciona. Pô, tô feliz da vida, o bagulho funciona, mano. Não quebrou, não fiquei assim. Isso aqui é uma casa assombrada que tenta provocar reações viscerais de medo nas pessoas e que às vezes consegue. Às vezes o cara, você acha que ele não teve, mas com certeza esse menino está borrado. Então, dá pra ver na cara dele, ele segurando a mão dela aqui. A menina está desesperada, mas ele está todo cagado. Tá na cara que ele está cagado. E eles... eu sou louco para ir nesse lugar aqui, mas eu não entro nem em avião, né? Eu não fui na UXCon porque eu não entro no avião. Então, eu ia entrar assim, no avião. Então, assim. Uma coisa a respeito de experiência, e isso tem uma confusão, não é uma confusão, tem uma divisão, que algumas pessoas entendem que você falar o termo projetar experiências é uma mentira, porque você não pode projetar experiências porque você não sabe realmente o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E você não sabe, é verdade, você não sabe. Se minha avó morrer e você me der o melhor aplicativo do mundo, eu vou achar ele uma bosta. Porque minha avó acabou de morrer, não me importa. Se eu peguei 2h30 de trânsito para chegar numa reunião e um novo Skype chegou, foda-se. Então, tipo, não me importa nada disso, porque a experiência é uma coisa efêmera, a pessoa passa por um processo efêmero emocional, as pessoas têm... a gente viu numa palestra outro dia falando sobre pico-fim, as pessoas lembram da melhor parte, da média da experiência e o fim da experiência. Então, a gente não projeta a experiência completa, mas a gente projeta para que aconteça a experiência ideal. Existe uma frase que diz que você projeta containers onde a experiência possa ocorrer. Então o que a gente tenta fazer é entregar um monte de tesoura sem ponta para as pessoas, para permitir que as pessoas recortem papel sem se machucar. Normalmente, essa frase é atribuída a um outro cara chamado, acho que é o Dan Sheffer, mas não é dele, é uma frase da Liz Sanders, que diz então que você projeta para a experiência. Essa é aquele. Eu não sei quem conhece Panda. Alguém conhece Panda? Aliás, quem já viu alguém marcando alguma palestra minha e alguém fala assim, legal, vai ter Panda, é por causa desse Panda. Esse é o Panda clássico das palestras do Daniel, faz anos que eu uso esse Panda já deve ter morrido. Mas essa Panda, um Panda na natureza, o Panda quase morreu, vocês estão ligados que os caras mataram quase todos os Pandas, porque o Panda é fofo, bonito, come bambu, é legal, fofinho, parece um ursinho. Ele nem é um urso, ele é da família dos esquilos, ele nem é um urso, na verdade. Ele tem uns molares diferentes e tal. Ele tem uma vida tranquila de comer bambu. Ele come muito bambu. O ambiente dele é um ambiente úmido, onde ele come bambu durante 16 horas, dorme o resto, e quando ele se reproduz, eles ficam 48 vezes fazendo sexo em 2 horas. E é uma coisa impressionante, pois o panda tem olheira, o panda é meio gordinho, e não importa nada para eles,
porque quando os caras vão fazer, eles ficam 48 vezes fazendo em 2 horas. Mas eles só fazem isso na natureza, porque na natureza é o ambiente ideal do panda, onde o panda tem toda a sua panditude exposta. E quando as pessoas capturam os pandas e tentam interagir com os pandas dentro de ambientes controlados, faz de conta que são os designers falando com os usuários aqui, eles tentam se posicionar como pandas para fazer o panda não se espantar. Então, para o panda não ficar traumatizado, fala assim, what the fuck, quem é você? Você não é outro panda. Os pandas se fantasiam de estupradores panda. Eles pegam o panda e ficam dando uma vacina no panda, fantasiado de panda, isso não é mentira, isso é verdade. Eles fazem isso para tentar fazer com que o panda continue andando num caminho de uma experiência projetada por alguém. Alguém projetou uma experiência para um panda, um zoológico panda, e para não quebrar isso, porque é muito fácil quebrar, tipo, jogar um pop-up na cara de alguém, é muito fácil quebrar a experiência, as pessoas fazem aquilo ali com o panda. Isso daqui é uma panda recebendo estímulo sexual para se reproduzir. Eles pegam as pandas e deixam elas vendo pornografia panda por até 7 horas. Sabe disso? Isso aqui é uma panda vendo pornô panda até a panda ficar excitada e agora você conseguiu causar uma experiência. Uau, eu projetei então a panda querer o outro panda. Antes de eu chegar no próximo slide, isso daqui é tão sério que tem um site de entretenimento adulto chamado Pornhub. E esse Pornhub fez uma campanha 2 meses e meio atrás, chamado Panda Style, onde você mandava seus vídeos pornô fantasiado de panda mandando ver, e eles arrecadavam dinheiro do view desses vídeos e usavam para pagar os zoológicos e os tratamentos dos pandas. Então é sério, o problema da reprodução panda não é um problema pequeno, não é um wicked problem, é um grande problema para a humanidade. Quando o panda consegue realmente falar, uau, o panda entrou no ato dele, ele pôs o produto no carrinho, ele preencheu, ele começou a preencher no formulário, ele estava preenchendo o formulário, ele começou a colocar o dado dele do cartão de crédito, legal, ele baixou o meu app, uau, ele baixou o meu app, ele fez alguma coisa que é uma métrica qualquer, e você, se você, filho da puta, se mexer, ele acaba com o bagulho inteiro do cara fantasiado de panda, do cara vendo panda durante 7 horas, vendo propaganda na Globo de compre não sei o que. Se o cara fizer qualquer coisa aqui, ele empata o coito do panda. Eu vou deixar isso daqui durante uns 15 segundos, eu quero que vocês pensem a respeito das coisas que vocês, como designers ou desenvolvedores ou donos de produto, fazem no seu produto que empatam a foda do usuário de vocês. O usuário de vocês tem um objetivo, procurar um imóvel. Que coisas eu faço que eu empato a foda do meu usuário? Porque a gente empata a foda por N razões. Por razões de negócio, por razões de incompetência, por razões de, mas eu ouvi falar isso, porque eu vi no Medium. Ou porque, mas nos Estados Unidos é assim. Ou porque sei lá o quê, e você descontextualiza o panda. Então eu quero que toda vez agora, e o bom da psicologia, da PNL e todas essas coisas é que não é opcional mais para vocês agora. Quando vocês forem fazer alguma coisa errada no trabalho de vocês, vocês vão lembrar dessa cena, desse panda mandando ver, e vocês vão pensar assim, eu empatei a foda de um panda. Eu empatei a foda de um panda e foi isso que eu fiz. Certo? Decoraram isso? Tá na cabeça de vocês isso? Vocês estão fodidos, né? É isso não. O Cooper tem um livro, que é esse livro, o About Face, que fala sobre design de interação, mas o Cooper tem várias frases muito legais, ele inventou até o conceito de personas que a gente usa, então é um cara genial. E ele fala que se a gente quer fazer um software se comportar igual uma pessoa boa, quer dizer, desculpa, se alguém tem que gostar, ele tem que se comportar igual uma pessoa boa. Ele tem que ser generoso, respeitoso, prestativo. Mas também é mentira, porque a gente faz um monte de coisa que você entra no app, você fez assim, ó. O app pula um bagulho e fala assim, oi, você quer ser meu amigo? Cara, você está sendo impertinente, cara. Você não me deu nada em troca de estar me pedindo coisa, você é um pau no cu. Então, a gente quer evitar que as coisas sejam paus no cu com a gente, então para isso a gente tem que tentar fazer os nossos sistemas serem generosos, eles darem antes de receber, eles serem prestativos, verem que alguém está passando por um apuro e depois tentar ajudar, eles serem respeitosos. Eu cometi um erro. Você pode, por favor, preencher esse formulário de novo? E não falar assim, você preencheu errado o formulário. Então, o Cooper tem uma frase também linda que diz que se os softwares de hoje fossem crianças de 10 anos, eles iam dormir sem janta.
Eu sei que a jornalista fala porque eles se descomportam. Eles se comportam mal. Bom, o grande livro dele, fora os Mates Run the Asylum, é o About Face. Essa é a 4ª edição do About Face, que tem, provavelmente, propositalmente, uma capa com erro de usabilidade, que não dá para ler, que é About Face. Parece About Face, mas que fala, basicamente, de por que você faz um teste de usabilidade, como é, como não é, quantas pessoas tem, quantas não tem, o que é um cenário de uso, o que é um modelo mental e coisas desse tipo. É um livro, apesar das primeiras edições serem muita coisa que a gente tem hoje, a 4ª edição fala de comportamento de dispositivo móvel e coisas desse tipo. Só tem em inglês esse, mas vale a pena, acho que por 60 mangos você põe na casa de vocês, sei lá, não, R$100 com frete. E eu estou terminando. Se você extrair daqueles livros todos alguns pequenos ensinamentos a respeito de experiência do usuário, de melhoria de experiência do usuário, alguns são do Arma, outros são do Cooper aqui, mas uma coisa importante é a gente deixar claro quais são os controles para as ações. Uma pessoa que entra para mexer no seu produto, ela entra querendo fazer uma coisa, não 40 coisas, que é o que você pôs no seu produto. Ninguém quer fazer 40 coisas ao mesmo tempo. Então, ela quer fazer uma ou duas. Então, você tem que deixar claro quais são essas opções. Você também tem que remover obstáculos para as ações. Por que você pôs um controle se você não precisava de um controle? Por que você perguntou uma coisa que você não precisava saber? É importante que todos os sistemas deem feedback de uso para as pessoas. As pessoas são extremamente dependentes de feedback, porque desde criança o nosso modelo de aprendizado é baseado em feedbacks da natureza. Eu fiz xixi na cama, minha mãe me deu a bronca. Você quer que o sistema dê segurança para você? Dar segurança é um quesito interessante, porque a gente é medroso por natureza, e a gente é treinado para ser medroso, porque afinal de contas a gente não é um predador alfa, então a gente é feito para ter medo. Então o seu sistema tem que deixar as pessoas se sentirem seguras. Olha, eu fiz um backup já que você está mexendo, tá? Legal, obrigado mesmo. Então você está sendo generoso e prestativo, e você tem que tentar entregar surpresa boa. Entregar surpresa boa, hoje em dia, meio que virou imperativo. Antigamente você talvez pudesse realmente falar que eu vou não ficar entregando uma surpresa boa. Eu vou dar um exemplo de surpresa boa agora no caso do imposto de renda. É muito bom você entregar a surpresa boa de quando o cara abrir uma declaração. Todo ano a pessoa usa. Vocês declaram imposto de renda ou vocês sonegam? Eu sonego. Então, a pessoa que declara, na verdade, mentira, o meu contador declara, eu não sei usar o sistema, não sei fazer. Mas se eu entrar lá no sistema e é uma vez só por ano que eu faço isso, eu não tenho como falar que a minha curva de aprendizado eu sou craque. Eu não sou contador, eu não faço todo dia. Eu faço uma vez por ano. Aquela vez por ano que você entra para fazer, você tem dúvida, você esquece, você não lembra mais. E se você entrar lá e ele falar assim, cara, 2017, achei a de 2016 para começar. Quer partir dela? Porra, cara, puta que eu pariu, cara, você não mora amigo agora. Então é um jeito que você dá uma surpresa para alguém, uma coisa idiota, possível de ser feita. Não é uma coisa impossível, não estamos dizendo que você vai instituir R$1.000 para o cara toda vez que muda o sistema, poderia ser. Mas pelo menos você está entregando alguma coisa que faz com que alguém entre e talvez, mesmo ele tendo pego bastante tempo de trânsito, ele fique um pouquinho mais feliz ao começar. Esse é o meu último slide, isso aqui é uma oficina. Eu cresci dentro de oficina, meu pai é sapateiro. Eu cresci dentro de oficina com máquinas de, sei lá, colar sola e coisas desse tipo. Tem uma coisa que eu falo sempre no final de toda palestra minha, é que na casa de vocês tem um monte de produto, e todos os produtos alguém fez. Produtos não são coisas mágicas, não é igual o caqui que você foi lá e colheu. Então, os produtos bons que vocês têm, alguém fez. Os produtos ruins que vocês têm, alguém fez. E você tem os dois tipos na casa de vocês. Vocês têm um monte de produto meia boca, vocês têm produto que vocês usaram uma vez, vocês têm produto que vocês compraram por impulso, vocês têm produtos que vocês têm faz 5 anos e você fica desesperado de pensar, puta, tomara que isso não quebre nunca. Porque senão, o que eu vou fazer se isso quebrar? Então eu queria que vocês lembrassem disso. Esse aqui é meu e-mail, Daniel Arbuizen, meu Facebook, e assistam, quem não conhece meu canal do YouTube, eu recomendo o Chapado, porque é legal, é uma coisa selfie, eu faço sozinho, eu me auto-filmo, eu auto-edito, eu levo 4 horas para fazer um vídeo de 10 minutos, eu pesquiso semanas antes de fazer o conteúdo, então acho que vale a pena, e ele é feito para vocês pegarem, mesmo sendo designers, e entregarem para pessoas não designers. Então quando você fala assim, meu chefe está me enchendo o saco, porque ele não entende qual é o papel do arquiteto de informação, pega o vídeo, vira para o chefe,
Aí ele vai lá e fala, ah, tá, entendi. Já recebi esse elogio de outras pessoas. E é isso, e aqui está o Pandinha, e muito obrigado. Deu tempo certinho? Deu relógio ali.